Olá, a paz do Senhor, irmãos e amigos. Gostaria de falar nesse momento um pouco sobre humildade. Em Provérbios está escrito que antes da honra vem a humildade. Está claro que para sermos honrados, temos que termos atitudes de humildade. Quero ler aqui em Tiago, capítulo 4, verso 6, está escrito assim: antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Jesus disse que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Tiago está falando sobre sujeitar a Deus, se submeter à vontade de Deus. Isto é humildade. Em Filipenses capítulo 2, Paulo escreveu dizendo que Jesus foi tão humilde que ele se submeteu a Deus, se submeteu às leis terrenas, ele obedeceu a Deus como prova de humildade. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E como é que nós nos achegamos a Deus? Através de humildade, da humildade, se submetendo à vontade de Deus para as nossas vidas, porque a pessoa humilde, ela procura saber o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer que ela faça ou que deixe de fazer. A pessoa humilde, ela aceita a correção. Quando ela ouve a repreensão, a correção, ela aceita, ela não rejeita a repreensão, porque em Hebreus 12 está escrito que o pai corrige o filho a quem ele ama. E quem realmente se coloca na posição de filho de Deus, esta pessoa sabe que o pai está corrigindo ela para que ela possa fazer parte do plano de Deus, da santidade de Deus, possa viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Então, a humildade, ela nos leva a aceitar a repreensão, a aceitar a exortação e a corrigir o seu comportamento. E aqui diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Ele faz favor para os humildes. Ou seja, a pessoa que está atenta à vontade de Deus, quando ela ouve a palavra de Deus, ela procura se submeter, ela procura agir ou deixar de agir com base no que Deus está falando na palavra. Essa pessoa, ela recebe o favor de Deus.
porque ela está se humilhando. Ela reconhece que precisa mudar. Ela reconhece que está errada e que precisa rever seus conceitos. Então Deus abençoa esta pessoa. Deus ouve as suas orações. Deus responde às suas orações. E a arrogância, a soberba, a altivez de espírito precede a queda, precede a ruína e impede Deus responder às orações, impede a pessoa receber a graça de Deus. Inclusive, Deus falou para Jeremias: olha, Jeremias, você está orando por Israel, mas nem se os 3 homens que falavam comigo e eu ouvia na hora, se eles orassem, se não me falha a memória, Samuel, Moisés e Elias, se esses 3 homens orassem, Deus não ia ouvir nem a oração deles em favor de Israel. Por quê? Porque Israel foi repreendido pelos profetas, foi corrigido, exortado, mas o povo de Israel sempre rejeitou a exortação, sempre rejeitou ali, naquele período, aonde Deus enviou os seus profetas de dia, de noite, para chamá-los ao arrependimento. E a Bíblia diz aqui em Crônicas, capítulo 36, você pode estar conferindo aí, segundo os Crônicas, capítulo 36, veja bem: e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-os, porque se compadeceu do seu povo e da sua herança. Verso 15 de 2 Crônicas 36. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Então Israel não aceitou os mensageiros de Deus. Eles zombaram, zombou do profeta, dos profetas de Deus, desprezaram a palavra, porque a soberba invadiu seu coração, a arrogância, a altivez de espírito tomou conta dos seus corações, e eles não aceitaram a repreensão, eles não aceitaram a disciplina, eles não aceitaram aquilo que Deus estava apontando como erro, que precisava ser corrigido. Eles não quiseram aceitar, até que chegou o momento que a ira do Senhor se acendeu tanto, como diz aqui, que mais nenhum remédio houve, aonde Deus despertou o rei Nabucodonosor e veio e destruiu aquela cidade e levou o povo cativo para a Babilônia, aonde ficou 70 anos escravizado, porque eles não quiseram aceitar a repreensão, a mensagem de exortação, o chamado ao arrependimento. Eles não quiseram e sofreram a consequência. Sofreram as consequências. Portanto, se você quer receber a graça de Deus, se você quer receber as bênçãos de Deus, aceite a repreensão, aceite a correção de Deus. Não seja aquela pessoa que simplesmente fica naquela expectativa de ir ali à igreja e receber uma oração, ou receber uma revelação, e a sua vida mudar, você ser abençoado. Não, a nossa vida ela muda, ela é abençoada de acordo com a gente ouvir a palavra de Deus
e aplicar no nosso viver diário. A vida cristã é uma praticidade de vida. A igreja tem que ser um local onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e saiam dali com atitudes, com base na mensagem ouvida, porque senão será simplesmente movimentos religiosos que não mudam a vida de ninguém e nem tampouco prepara pessoas para ir ao céu. Portanto, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Veja bem, aqui em Pedro, no capítulo 5, no verso 5 diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro está falando de humildade, se submeter aos mais velhos, dentro da verdade, dentro do que é certo, se submeter ao seu pai, à sua mãe, se submeter às pessoas mais velhas. Ali os anciãos são pessoas idosas, pessoas que já têm experiência de vida. Deus está falando com moças e rapazes, o seu pai, a sua mãe, ou o seu amigo, ou alguém da igreja, está te corrigindo, está colocando parâmetros, está estabelecendo regras para você, porque eles têm experiência de vida, eles sabem qual é o caminho que te leva à perdição, sabe do que é melhor, então te dá bons conselhos. O seu pastor ou seu irmão ali na igreja conhece a palavra e está te exortando, porque recebeu de Deus esse dom. A exortação é um dom. Romanos 12, Coríntios também, capítulo 14, fala sobre os dons. A exortação é um dom que Deus deu para a igreja, exortarmos uns aos outros, como diz aqui em Hebreus capítulo 10, capítulo 10, verso 25, se não me falha a memória, lá diz para nós não deixarmos de congregar. Olha, não deixando a nossa congregação, ou seja, não deixar de congregar, sempre estar em uma igreja aonde professa a mesma fé em Cristo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Jesus está para voltar, arrebatar a igreja. E aqui diz para nós sempre estar congregando com os irmãos ali no templo e exortarmos uns aos outros, porque todos nós precisamos de correção, precisamos melhorar na vida, e a pessoa soberba, ela não aceita a repreensão, ela não aceita a exortação, e Tiago diz que Deus resiste ao soberbo. A pessoa ora, Deus não ouve, Deus não responde. Outras pessoas oram por ela e Deus não responde, porque assim como Deus falou para Jeremias: para de orar por esse povo de Israel não quer a minha palavra, não quer a repreensão, para de orar por eles, porque nem se Elias, Moisés e Samuel tivessem vivos e orassem por eles, eu não iria ouvir, porque esse povo é obstinado, eles são impenitentes, eles perseveram no erro, eles não querem se arrepender, eles não querem se humilhar, então não vou ouvir a oração em favor deste povo. Deus está falando poderosamente aqui na palavra. Aceite uma palavra de exortação quando chegar até você. Aceite uma palavra de repreensão.
corrija sua vida e mude seu comportamento, porque isto vai fazer você ser mais abençoado, mais abençoada e mudar de vida para melhor cada dia. E Pedro disse aqui, verso 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Humilhar debaixo da mão de Deus é aceitar a sua vontade, a sua palavra, a sua repreensão, a sua exortação. Isto é humildade. E aí ele vai exaltar os humildes. Verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, fica aí esta palavra acerca da humildade que nos leva a corrigir a nossa vida de acordo com a palavra de exortação, com a palavra de Deus. E a humildade nos leva a tomar posse da graça de Deus, porque Jesus disse que quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Eu sou o missionário Geraldo Trindade, que Deus te abençoa, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima.